não perca a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, ajuda ainda e sempre aos que te não entendem e encontrarás Deus, no imo do próprio Espírito, a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, aguarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti, na voz inarticulada do tempo. E se erraste, não tombes em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Olá! Novamente nós vamos aproveitar esse encontro, esse momento, e trazer mais um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item desta vez é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Muitas vezes a gente passa pelo Evangelho com os capítulos clássicos, né? E muitas vezes nós não nos deparamos com esse capítulo que tem uma singularidade especial. Nós vamos observar nesse capítulo a oportunidade que a gente tem de expressar os nossos sentimentos, os nossos desejos, a oportunidade das vibrações, a oportunidade de emanar o que temos de melhor dos nossos corações, né? Para onde nós quisermos, de uma certa forma, né? A doutrina nos permite e nos ensina a fazer isso. E como é que a gente faz? Nesse capítulo, vamos fazer a leitura. A gente tem o hábito de trazer o item do Evangelho na sua leitura. É um trecho curto, mas ele é extremamente esclarecedor e a gente vai pensando de lá de dentro. É o item 1 do capítulo, é o preâmbulo sobre a coletânea de preces espíritas. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias. E, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces que este capítulo encerra
representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo. Complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo Paulo, São Paulo, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que, por isso mesmo, não chega ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vê-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Estão divididas em 5 categorias as preces constantes dessa coletânea. As preces gerais, as preces por aquele mesmo que ora, prece pelos vivos, preces pelos mortos, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidados.
com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance. Vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. A leitura desse preâmbulo, de uma certa forma, dá uma instrução gerais, e a ideia nesse momento não é entrar detalhadamente em cada uma das preces que o Evangelho está trazendo aqui. Creio interessante que nós, a partir deste ponto, possamos olhar com carinho essas preces que se seguem. Mas a reflexão, já que no trecho do texto lido fala do refletir, a ideia era fazer uma reflexão sobre a prece em si. O momento de fazer a prece, como é que eu faço a prece? Uma altura do texto ele fala de que a gente não deve ser maquinal, né? Parece que é uma expressão até grosseira, né? Mas se a gente parar e refletir sobre a prece em si, clara, concisa, que é a instrução básica. E a espiritualidade, de uma certa forma, traz essa instrução para que a gente observe e faça realmente as preces com as nossas condições. Como assim? É claro que a gente tem as preces conhecidas, Pai Nosso é uma delas, né? Tem toda uma trajetória, né? O Pai Nosso, por exemplo, que é tema de estudo, né? Mas a ideia não é falar sobre o Pai Nosso, mas assim, ao fazer a prece, já que ela deve ser clara e concisa, eu preciso efetivamente fazer essas preces de forma mecânica, de forma instintiva, de forma, às vezes, e o próprio trecho traz para nós, da boca para fora. Será que a gente fala uma prece? Vejamos que a instrução dos Espíritos pede para nós refletirmos sobre esses dizeres. É o encontro, é a oportunidade que nós temos de falar com Deus. Como é que eu falo com Deus? Como é que eu posso expressar as minhas ideias, o meu pensamento, a minha ordem de reflexões para alcançar a Deus? Façamos uma brincadeira. Quando eu quero falar com alguém, mandar um recado para alguém, dizer da minha preocupação, como é que eu falo com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão? Eu falo gritando? Eu falo usando palavras inadequadas? Quando eu quero passar a ideia para alguém, como é que eu utilizo os meus recursos de ideias para falar com alguém? Não precisamos ir tão longe. Nesse exato momento, nesse encontro que nós estamos tendo, como é que nós falaríamos com as pessoas que estão do outro lado? As nossas reflexões, as nossas ideias vão passando e a gente quer que a outra pessoa entenda. Entenda o que você sente, entenda o seu pedido, entenda o seu agradecimento,
entenda o que você efetivamente quer passar. Não sei se eu estou sendo retórico em algumas coisas, talvez a gente vai descobrir isso certamente nas comunicações. A turma de comunicação certamente é expert nesse assunto, de como transmitir uma informação, né? Interlocução entre pessoas. Existem uma série de técnicas, né? Que a gente pode até pesquisar e ver como é que funciona. A nossa ideia da reflexão aqui é eu, indivíduo, sem nenhuma técnica, sem nenhum desses recursos, como é que eu posso utilizar uma linguagem clara, concisa, para refletir as minhas ideias? Para falar com Deus. De forma simples, de forma calma, amistosa, que é o que nós gostaríamos de fazer para quando a gente está nas diversas situações. Nesse momento, a gente está fazendo as reflexões aqui e eu imagino que deve estar passando uma série de coisas na nossa cabeça, mas escuta, onde queremos chegar? Queremos lembrar a todos que essa oportunidade que o Evangelho no capítulo traz, de uma instrução tão simples, tão amistosa, tão clara, tão bacana, de que ao falarmos com Deus é a oportunidade de externarmos para Ele as nossas angústias, as nossas dificuldades, como se fosse um bate-papo informal, tranquilo, suave. Mostrar a Deus que eu não sou perfeito, Ele sabe. Mas que eu estou buscando a perfeição, Ele também sabe. Percebe? Que não precisa de muitos recursos. Eu não preciso de... E o próprio texto nos fala, eu não preciso de palavras complicadas. Eu não preciso de um idioma específico. Eu não preciso de formulações, reflexões extremamente elaboradas, filosóficas. Eu não preciso de nada disso. Eu preciso de algo simples, que saia lá do fundo dos meus pensamentos e numa licença poética, que saia do nosso coração. Essa oportunidade que a gente tem de falar coisas triviais, simples, objetiva, clara, específica. Deus, hoje o dia foi tão complicado e eu agradeço pela oportunidade que me foi colocada quando eu me deparei com determinada situação. Peço desculpas pela situação que eu me coloquei, eu não fui bem, eu deveria ter tido uma outra forma, mas entendo que é uma oportunidade de aprendizado e da próxima vez que acontecer eu pretendo mudar. Eu agradeço a oportunidade, me desculpe por alguma falha e o Senhor nos abençoe e ilumine o caminho. Não sei se essa é uma das melhores preces, mas... Sabe aquela feita de coração? Aqui é só um exemplo, tá, gente? Isso não é? É só um exemplo de... Esse indivíduo não utilizou os melhores recursos, mas o que ele tinha. E foi de coração. É só um exemplo, né? Ele utilizou de coração porque ele... Realmente o dia talvez para ele não foi um dos melhores... Ele talvez não tenha sido caridoso, fraterno, talvez ele tenha provocado alguma situação, mas ele se mostra arrependido
pede desculpas, promete não errar novamente. Será que essa é uma forma de prece? Muitos talvez não concordarão, mas o nosso objetivo do nosso encontro é só a gente refletir mesmo sobre essa parte do trecho do Evangelho. Que ele fala que é para sermos simples, de coração. Nos dá as instruções. Muitas das vezes nós estamos apressados nas nossas tarefas e vamos adentrar algum lugar, ou vamos sair de algum lugar, nós vamos enfrentar uma situação. Será que eu não posso fazer uma pequena reflexão muito rápida, muito objetiva, calado ali no seu pensamento, orando, a Deus para que lhe dê forças para superar os desafios e enfrentar aquela situação? Não sei. Antes de uma reunião importante de trabalho, antes de entrarmos num veículo, porque a gente vai fazer uma oração para que nós tenhamos um caminho tranquilo, ou se nós formos deparados com uma situação de emergência, para que eu tenha a tranquilidade de saber superar, para que outros que estejam no nosso caminho, de uma certa forma, caminhem bem. Olha só, você está falando com Deus, fazendo as suas reflexões e ainda desejando que todos que sigam aquele caminho sigam bem. Não é uma forma de prece? Ah, mas eu preciso estar num ambiente, num templo religioso para fazer a prece. Acabou de dizer o texto, eu não preciso disso. Ah, eu tenho que estar lá no escondidinho do escuro para poder fazer. Onde você se encontrar e que tenha condições. Posso fazer uma prece andando? Não sei se dá para fazer andando, falando com um monte de gente ao seu lado. Mas vai ter um momento talvez mais apropriado de que você possa fazer a reflexão e fazer esse encontro momentâneo com Deus. Será que eu tenho... Ah, não, agora eu tenho muito tempo, eu consigo... Ótimo! Que aí você pode ter um diálogo maravilhoso. Certamente, quando nós falamos e fazemos as reflexões, somos os primeiros a observar. Talvez numa conversa informal com Deus, eu ache soluções para muitas dificuldades. A turma que faz meditação, a turma que faz lá, tem todas as técnicas de respiração e tantos outros recursos para que a gente possa acalmar os nossos ânimos diante de situações complicadas. Talvez trarão técnicas para o aprimoramento. Só que antes das técnicas, a simplicidade. A simplicidade da conversa, a simplicidade da boa companhia, a companhia de Deus. Mas onde queremos chegar? O objetivo do encontro é nos ajudar a entender melhor a mecânica dessa prece, instigar aos itens que se seguem lá no Evangelho. São várias instruções. A gente pode pegar cada uma numa oportunidade, utilizá-las já como recurso. Uma prece para alguém com dificuldade. Lá tem as instruções, enfim. É o passo anterior. O falar com Deus. O meu sentimento. A utilização dos meus recursos. Simples. Deus, te agradeço pela oportunidade e vamos seguir em frente. Prometo não errar mais. O Pai Nosso, de uma certa forma,
quando o Cristo nos ensina, tem toda uma lógica no segmento, porém, ele está dizendo isso. Rogando ao Pai, falando das peculiaridades nossas, e o que eu posso fazer? Perdoar as nossas ofensas, perdoar as nossas dívidas, aí pouco importa a linguagem, sem muito rebuscar. De vez em quando nós vamos encontrar algumas preces que elas são ditas e a gente não compreende, muitas das vezes por causa da linguagem a gente não consegue compreender. E não é isso, porque é uma prece muito bonita. A gente viu no texto, não é a beleza do texto, mas a sinceridade do coração. Que nós possamos estar instigados em aprimorar a nossa forma de falar com Deus. Talvez não de uma forma mecânica, não de uma forma, mas uma forma racional, tranquila, serena. Possivelmente, nos momentos de aflição, nós vamos nos deparar, mas aí não dá para fazer prece. Repito, nenhum de nós aqui tem um intuito de te trazer a receita perfeita. A ideia é fazer a reflexão, ser claro, objetivo, conciso numa prece, o orar, o refletir. Talvez naquele momento nós estejamos com todas as atribulações, mas cabe ali alguns segundos, alguns minutos, o tempo que for necessário para que você exponha o teu coração e, de uma certa forma, a ajuda vem. Porque você foi íntegro, você foi de coração. A linguagem do coração. Uma licença poética novamente, né? É o coração dizendo. São seus pensamentos mais íntimos sendo exteriorizados. Repetimos, não precisa de toda a parafernália, não precisa de todos os recursos técnicos. Os recursos técnicos aprimoram, é claro. Nós nunca vamos dispensá-lo, pelo contrário. Na hora que a gente tiver condições, por que eu não posso utilizar? Por que eu não posso utilizar recursos de um relaxamento, de uma forma de, como diz o Gil, né? Se eu quiser falar com Deus. Podemos até buscar na letra dele. Queridos irmãos, que essas reflexões sirvam para nós. Quando eu realmente quiser falar com Deus, utilizar o mecanismo da prece, dizer a Deus de forma tranquila, clara, serena, e certamente as ajudas chegam. Depende de nós. E em complemento, vale a pena olhar lá no Evangelho. Tem muitas instruções que lá são passadas para nós e a gente tem a oportunidade em mãos, ou até mesmo num aparelho qualquer, de a gente ter as instruções e fazermos com que as nossas orações, com que as nossas preces sejam eficazes para nós mesmos, para aqueles que estão ao nosso lado e que alcancem até Deus. Graças a Deus. Mais um momento para nossa reflexão e encerrarmos o nosso encontro, não? Como sempre fazemos, as nossas vibrações. E quando a gente vibra é o desejar, né? Através dos nossos pensamentos, o desejo do bem, do pronto restabelecimento, da paz, alegria, harmonia, é o pensar, né? E ao pensarmos, esses pensamentos chegam. Então, quando a gente vibra, vibrar mesmo, né? Desejar. Então, como sempre fazemos, para estarmos de uma forma relaxada, pedimos para que cerramos os olhos, né? Não há necessidade, mas
para nós encontrarmos uma tranquilidade, então nós vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, seus governantes, todos os países que se encontram em alguma situação ruim, nos tempos atuais dos pontos de saúde, né? Que todos recebam de nós as nossas melhores vibrações de pronto restabelecimento, de paz, de saúde, né? Aos nossos amigos, familiares, até mesmo aqueles que dizem ser nossos inimigos, e pedimos licença ao Pai para vibrarmos por nós mesmos. Pedimos licença e a oportunidade da espiritualidade para fluidificar a água, não é? Que eles possam colocar dentro do copo d'água as substâncias que são importantes para todos nós nos refazermos, seja materialmente ou espiritualmente. Assim, Pai, agradecidos que estamos por esta oportunidade, nós vamos encerrar o nosso encontro dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.